A Paulista, a estação da Paulista, é um orgulho para nós. Porque o terminal ferroviário da estação da Paulista passou a ser a porta de entrada e a porta de saída de Piracicaba. Quem chegava em Piracicaba chegava pela estação da Paulista e quem partia de Piracicaba partia da estação da Paulista. Todos nós nos identificamos com a estação da Paulista. Nós, piracicabanos, setentões, oitentões, nós tivemos o privilégio de vir aqui até o terminal da Paulista e pegar o trem e ir até Nova Odessa, depois seguia até Campinas, até Jundiaí e até São Paulo. Eu fiz isso algumas vezes, algumas poucas vezes. No final do século XIX e início do século XX, as ferrovias elas exerciam o monopólio dos transportes. Então, imaginem, né, nós não tínhamos as estradas que nós temos hoje, era a comunicação da cidade de Piracicaba com as demais cidades e até com a capital era muito restrita, né, a comunicação muito dificultosa, né. Então é claro que a sociedade piracicabana ela cobrava muito do poder público a construção de ferrovias. A cidade de Piracicaba conheceu o trem em 1877, quando a Companhia Ituana trouxe a ferrovia na cidade de Piracicaba. A estação estava localizada no entorno onde hoje é conhecido o Colégio Alfredo Cardoso. Apenas alguns anos depois, essa estação foi transferida ao lado do córrego Itapeva, onde hoje tem o Terminal Central de Integração. Alguns anos depois, o trem percorreu até a cidade de São Pedro. A Ituana e a Sorocabana, que faziam o ramal de Piracicaba e Ipaitu, é a mesma empresa. A sociedade piracicabana se queixava muito dos atrasos dessa empresa ferroviária. Os atrasos aconteciam de 4, 6, 8 horas e deixava a população desesperada com as notícias, com as viagens, tudo. Então, a sociedade piracicabana sempre se mobilizou por muito tempo para que a cidade também recebesse a estrada de ferro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Mas foi uma luta ferrenha e titânica que os políticos do início do século passado, 1902, 1903, travaram para trazer o terminal da Paulista de Nova Odessa até Piracicaba. Mas as tratativas que a gente vê pela história, elas começaram antes de 1900. Um médico e vereador aqui de Piracicaba, Dr. João Conceição, ele foi presidente da Câmara por volta de 1888, 1900, e então ele foi um dos responsáveis aí, junto com os demais vereadores, para a construção dessa linda estação. A companhia inaugurou um ramal que saía da cidade de Nova Odessa, passava por Santa Bárbara, Tupi, e aí ela chegou, enfim, no dia 29 de julho, na estação da Companhia Paulista, aqui no bairro Paulista. Então, em 1922, a estação foi inaugurada. O trem partiu da Estação da Luz, em São Paulo, às 13 horas e chegou aqui no município mais ou menos às 19 horas. Foi uma grande festa para os políticos, a cidade, a população, que tomou conta do entorno aqui da Estação da Paulista com uma grande festa para recepcionar o trem. No dia 30 de julho, no dia seguinte, enfim, foi aberta oficialmente o movimento para transporte de passageiros e cargas para o ramal de Piracicaba. Aqui nós estamos em um ramal da estrada de ferro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Isso aqui é um ramal, na verdade, ramal Piracicaba. O da Paulista vinha de Santa Bárbara do Oeste. Da Sorocabana vinha Rio das Pedras, Capivari, esse lado aí. E quando o terminal da Paulista foi instalado,
Piracicaba rejuvenesceu, Piracicaba parece que progrediu muitos anos. E isso foi importante para Piracicaba na época, porque as rodovias não existiam da forma que nós temos hoje. Demorava-se horas e horas e horas para ir até São Paulo. Então, o terminal da Paulista encurtou a distância. Era mais fácil você ir até São Paulo e voltar do que fazer uma ligação telefônica. Às vezes uma ligação telefônica demorava 6 horas, 8 horas, até mais. Na inauguração da Paulista, a Paulista foi contemplada duplamente com a linha de trem e a linha de bonde, o famoso bonde da Paulista. Então o passageiro de trem poderia sair do trem, pegar um bonde e seguir em direção ao centro, seguir em direção a Exalc, que na época se chamava Escola Agrícola, ou para Vila Resende. Então era uma facilidade muito grande para os piracicabanos, né? Um transporte muito eficiente, muito importante, que o piracicabano soube aproveitar muito bem. Se nós formos lembrar, em 1932, a Revolução Constitucionalista, que vai fazer agora 90 anos, aqui foi o ápice do encontro e despedidas que houve naquela época, dos soldados que partiam para defender São Paulo. A ferrovia exercia um papel importante, os jovens pegavam o trem aqui da Estação Paulista para seguir em direção à capital, para participar desses conflitos e desse momento que entrou para a história do estado de São Paulo. Depois da Segunda Guerra Mundial, já em 45, também 39 e 45, também as despedidas aconteciam aqui e os retornos eram sempre comemorados com arcos do triunfo feito aqui na Rua Boa Morte. Aqui é a bilheteria. O pessoal formava fila aqui fora para comprar bilhete. Né? O trem de passageiro parava aqui, tinha que destacar a máquina e rodear por outra linha, que aqui, daqui até ali tinha 2 linhas. E rodeava por lá, pegava por detrás e levava naquele barracão lá para fazer manutenção, né? Lavar o carro e coisa. Ali é a oficina, né? Falar para você. Oficina dos trabalhadores que moravam aí. E depois, na hora de partir, pegava de lá e vinha, encostava aqui, embarcava o pessoal e ia embora. Um certo tempo, para cá resolveu, depois que fechou a estação de Sorocabana, daí eles colocaram mais um trilho, né? Então, mas antes era 2, né? Porque a Sorocabana é 1 metro, de sola 1 metro. A Paulista é 1,60 m. A extinta Sorocabana, ela parou de funcionar em 86, né? Que ela entrava aqui na Paulista junto, foi feito 3 trilhos. E entrava a larga, a bitola larga e a bitola estreita, que era a Paulista, e a Sorocabana entrava aqui. Mas só com carga ultimamente. Passageiro não existia mais. Sendo que do outro lá em cima, ali fizeram a bifurcação ali da chave, né? Daqui até ali na Serra de Guidotti tem 3 trilhos. Foi feito 2 cruzamentos. Um da estreita e outro da larga. O da larga para Tupi e Caiubi. E as direitas, a Sorocabana que ia para Rio das Pedras. A gente ia soltar o trem, a gente pedia lá para Santa Bárbara, libera para nós bastão aí para o trem por fixo tal.
Daí ele tocava a manivela lá, daí a gente retirava aqui o bastão, daí entregava para o maquinista e liberava o trem para ir embora. E vice-versa, né? Então, tanto daqui para lá como de lá para cá era assim. Esse aqui é magneto, né? Então tinha que dar corrente aqui lá para Santa Bárbara, para liberar aquele aparelho ali. Daí saía aquele aparelho e soltava no trem. Aquilo porque senão se não é aquilo ali, é perigoso chocar trem, né? Então... Tínhamos aqui a colônia. A primeira casa era do chefe do trem. O chefe do trem era o manda-chuva aqui. E por que era a primeira casa? Porque ele era a pessoa mais requisitada dentro da estação. Obviamente que se ele estivesse lá na ponta, ia demorar mais para chegar. Então, mais próximo da estação, ele chegava antes. O chefe do trem era a pessoa considerada uma espécie, entre aspas, de prefeito da estação. Então, tudo era com o chefe do trem. Primeiro aqui é do chefe, o negócio depois, né, as outras casas tem o manobrador, né? Então, essas pessoas, porque tinham que trabalhar à noite, né? Então, facilitava, né, para essas pessoas. Né? Telegrafista, né? O pessoal que trabalhava, a maior parte do escritório que morava na colônia. Entrei como ajudante geral, fazia todo o serviço, até desde capinagem, trabalhava no armazém. Subir de linha, eu ia para o trecho com o pessoal, ficava o dia todo com o pessoal, trabalhava o dia todo e fazia a limpeza e conservação total da linha. E deixava em perfeito estado para o trem passar. No serviço, a maior parte é conferência. Muitos e muitos sacos de açúcar foram carregados aqui na Estação da Paulista. Muitos. A gente tinha que conferir a sacaria, né? Cada vagão, então a gente via a capacidade do vagão, comunicava com a usina, tal vagão, tanto saco e assim por diante. Cheguemos a depositar 120 mil sacos de açúcar no armazém. Até o teto de açúcar. E carregava a safra inteira quase da usina, ia tudo por aqui. É bastante coisa. Quem produzia? Engenho Central produzia, o Costa Pinto, Santa Helena, Bom Jesus, enfim, uma série de usinas. Adubo, carregamos muitas maquinários da Caterpillar, vinha sucata para Dedine. Aqui na seção de carga, onde é hoje uma sala de exposição de arte, uma sala de dança, ali havia essas cargas secas, eram descarregadas ali. O que a gente pode chamar de carga seca? Além de café, produção agrícola, eram despachadas por lá. Aquele galpão ali vinha bastante vagões de mercadoria, que nós fazíamos entrega de mercadoria no comércio. Então, nas lojas, quase não existia transportadora, mas vinha tudo por vagão. Da Rua Governador, muitíssimas lojas, se não todas, a mercadoria vinha pela Paulista, pela Companhia Paulista. Até que chegou um ponto que a Paulista colocou um caminhão que fazia a entrega. No armazém naquele tempo eu fazia entrega na rua com caminhão. A Paulista tinha 3 caminhões que nós fazíamos entrega. Tudo o que existia no mercado vinha tudo de trem. Desde ferro pesado a bombril, tudo. E a maior parte nós que entregava. Agora tinha carga pesada como ferro para o Dedine e adubo, sacaria de adubo, tinha o empreiteiro que fazia o serviço. Aqui, bem ao nosso lado, nós temos uma área, é uma área envidraçada. Nessa área, eram cargas sensíveis que ficavam aí. O que eram cargas sensíveis? Pasme, mas eram despachados animais vivos para São Paulo. Então, por exemplo, uma pessoa queria despachar um animal, uma vaca, um cavalo, qualquer coisa, né? E contratava, vinha, trazia uma gaiola, né? Colocava o animal dentro e ia embora. Então, era assim.
Enfim, isso aqui virava um zoológico no final do ano. Era uma coisa interessante, bastante curiosa também. Agora o trem de boi, né? Então, é um trem que vinha lá de Santa Fé do Sul, lá do Mato Grosso, carregava em Santa Fé do Sul e vinha embora. A Avenida Doutor Paulo morria, ou terminava, exatamente aonde é a Rua do Rosário. Ali havia vários depósitos de café da Chácara Nazaré. E dali para baixo era a Chácara Nazaré. Nessa direção que nós estamos sentados aqui, a linha prosseguia atravessando a Rua do Rosário. E havia o que nós chamávamos de descarregadeira de gado. Essa descarregadeira de gado, ela tanto descarregava o gado como carregava. E nós achávamos aquilo de uma certa forma peculiar. Então, passava do lado da rua, lá tinha um cercado grande e ficavam os cavaleiros lá aguardando a chegada do trem, né? Quando descarregado, ele descia a Rua do Rosário e seguia até o frigorífico. No tempo do nosso presidente da Bronzo, presidente do 15 de novembro, o da Bronzo levou torcedores pelo trem. Teve 2 trens também que foi feito também para excursão dos professorados e familiar deles para Campinas. Pelo menos o que nós conhecemos é que trem de passageiro, o único que dá lucro no mundo é o metrô. Trem de passageiro não dá lucro. O que dá lucro é o trem de carga. Então, obviamente, que se lotava de passageiros aqui, o custo era bastante elevado de manutenção da própria ferrovia, de toda a estrutura. O que pagava a viagem eram as cargas. E no dia 15 de fevereiro de 1977, a última locomotiva da Companhia Paulista de Estradas de Ferro chegou ao ramal de Piracicaba, trazendo mais ou menos de 14 a 15 passageiros, que não tinham a noção de que aquela seria a última viagem aqui pelo ramal de Piracicaba. Algumas horas depois, a locomotiva despede-se da cidade de Piracicaba para nunca mais retornar. Ela iria suprimir os vagões de passageiro, eventualmente deixar um vagão para alguma emergência, alguma coisa. E focar em carga, que era o que dava lucro. Isso já foi no período que ela começou a sentir que ela não estava tendo, ela estava no vermelho já, né? E chegou um ponto que a carga do trem já não estava compensando os custos de manutenção. E alguns anos depois, em 1995, o transporte de carga definitivamente também parou e encerrou a sua história aqui no ramal de Piracicaba. Muita lamentação, nós acompanhamos por jornais, através de jornais da época e tal, até que a estação acabou encerrando as atividades dela. O governo do estado de São Paulo e o governo federal prometeram para várias cidades da região a retomada
das linhas de ferro, mas nunca saiu do papel. Que pretendia-se depois daqui seguir até Bauru e seguir em frente e conquistar todo o oeste do Brasil. Parou. Um belo de um dia, essa porta estava fechada. Isso doeu muito. Logo após aí o término do transporte de carga, ficou um bom período abandonado esse local, então por mais de 10 anos aí. Isso tudo foi machucando a gente. De lá para cá, aos poucos, a linha férrea, algumas foram sido subtraídas, alguns trechos subtraídos. Então, hoje a malha férrea de Nova Odessa para cá, muito pouco existe. Aqui estava ficando um ponto de encontro de desocupado e um ponto, entre aspas, até perigoso para você passar a noite. Se você atravessar a noite aqui, era perigoso. Até que o governo municipal, o nosso município aqui em 2005, uma força-tarefa com a Câmara e as demais secretarias da Prefeitura, conseguiram revitalizar esse local, concluindo de 2005 a 2008 os 3 espaços aqui, os 3 centros culturais, e de lá para cá, graças a Deus, até hoje é bem frequentado e tem diversas atividades culturais. Nós temos um parque de caminhada, a primeira ciclovia de Piracicaba foi construída aqui dentro. Essa malha férrea hoje ela pertence ao governo federal, ao DENIT. Então nós não sabemos aí o futuro aí se vai ainda ocorrer o trânsito, o tráfego de trens aqui na nossa região. Seria muito importante. Mas como disse, em seu lugar ficou os centros culturais, que hoje acolhe idosos, crianças. Então, para não deixar a alma da Estação da Paulista morrer, a gente tem diversas atividades aqui. No Centro Cultural Antônio Pacheco Ferraz, ocorrem aulas culturais de artesanato, de balé, pintura e outras atividades. Quando eu iniciei esse projeto, as escolas que abriram para que eu pudesse fazer o trabalho com as crianças não permitiam que as outras crianças de outros bairros e que não fossem das escolas pudessem participar. E quando esse espaço foi aberto, isso proporcionou que uma maior parte de crianças, uma maioria de crianças pudessem estar participando desse esporte. No Centro Cultural José Nassif, encontramos atividades de artesanato, atividades físicas, dança para idosos, pessoas acima de 60 anos. A Estação Idoso é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. O objetivo do serviço é ofertar atividades que contribuam para o envelhecimento saudável. Hoje nós ofertamos aqui atividade física, ginástica cerebral, artesanato, coral e grupos com a psicóloga. A Estação Idoso ela está dentro do complexo da Estação da Paulista, que é uma área central, o que contribui muito para o acesso dos idosos. Além das atividades que ofertamos aqui, os idosos podem utilizar a área de lazer, que contribui também para o envelhecimento saudável. Para mim isso está sendo super útil, agradável, as pessoas são muito boas, amigos, e é uma bênção ter um lugar assim para gente de idosa frequentar. Eu estou aqui nessa maravilha há 15 anos. É um privilégio para nós. Tenho que só agradecer. Obrigada. E no espaço, no Centro Cultural Maria Dirce de Almeida Camargo, além do projeto Guri, que é um convênio
da Prefeitura com o Governo do Estado, que atende crianças na área de músicas, né? Nós também temos um palco que tem vários eventos aí que são coordenados pela Secretaria de Cultura ou outras secretarias. Aqui em Piracicaba, a gente vem atuando desde 2005 na Estação da Paulista. O Polo Piracicaba atende aproximadamente 400 crianças durante cada ano e vem oferecendo gratuitamente os cursos de violino, viola, violoncelo, clarinete, flauta transversal, percussão, coral e também a iniciação musical para os alunos entre 6 e 8 anos. Estar aqui dentro da Estação da Paulista é muito importante para o Projeto Guri, o local onde são oferecidas aulas, 6 salas de aulas completas para oferecer todos os cursos, com toda a infraestrutura, além de um auditório para as apresentações, experiência de palco e tudo dentro desse parque que é a estação, que traz a comunidade para perto da gente, agregando com visibilidade, né, aproximando a comunidade. A Paulista é uma dádiva, sabe? E nós temos a obrigação de manter isto em pé, sabe? Hoje é um centenário da saudade, porque o trem ficou obsoleto no Brasil, não houve interesse político para que ele continuasse a servir a população, a servir o campo, para levar as safras, tudo, e acabou. Então, eu acho que a obrigação do piracicabano lutar, sabe, é se envolver para manter o pouco que nos resta, porque o povo que não tem memória não tem futuro. Fica uma estação como um grande monumento da saudade.